Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Está no ar mais um episódio do podcast Futebol na Irlanda, o maior e melhor podcast sobre o futebol irlandês voltado ao público brasileiro. E antes de eu passar a palavra aqui para o Gustavo, vamos dar os recados básicos desse vídeo, né, desse podcast que vocês estão tão acostumados. Se você está ouvindo a gente aí no Spotify, vai lá no YouTube, Futebol na Irlanda, youtube.com.br Futebol na Irlanda, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário aí pra gente, vai no nosso Instagram também, só procurar Futebol na Irlanda e seguir a gente lá. Agora, se você estiver no YouTube, faz o caminho inverso, vai lá no Spotify, clique em seguir e também, se ainda não está seguindo a gente lá no Instagram, é só seguir a gente lá, Futebol na Irlanda. Beleza? Pronto, Gustavo, agora você pode dar risada, você pode fazer os seus comentários iniciais. Não, eu ia falar que você tem que adicionar, além disso tudo que tu fala sempre no começo, que é o único, né? Então tem que adicionar também. O primeiro e único. E único. Mas é isso aí, eu acho que dá pra começar falando que temos um novo líder, exclamação, né? Temos um novo líder. O campeonato acabou, Gustavo? Ou não? Vamos saber sexta-feira. Saber sexta-feira. Não, mas mesmo assim, acho que não. Acho que tem 2 turnos e mais... Quase 2 turnos e meio, praticamente, então... Tem muita coisa para acontecer, né? Não, e eu acho que... Bom, a gente vai falar isso depois durante o programa, mas... Já adiantando um pouquinho, né? O Shamrock Rovers assumiu a liderança na última rodada, a gente vai passar aqui os jogos, mas... Rafa fez a brincadeira porque no passado eu comentei, né? Quando o Shamrock Rovers assumiu a liderança, que o campeonato tinha acabado, né? Só que eu acho que diferente do ano passado, eu acho que esse ano o Derry City tem mais time e tem mais força para... O São Patrick tinha ano passado. Exatamente, né? Para continuar brigando. O São Patrick já não tinha mais força quando foi ultrapassado, né? Mas... Enfim, a gente vai falar sobre isso tudo. Só lembrando que a gente teve os jogos, né? Nós tivemos os jogos na sexta-feira passada, uma rodada inteira completa, e na segunda-feira, no dia 9 de maio, nós tivemos 2 jogos que eram dos times, jogos adiantados, né? Dos times que vão participar dos playoffs das competições europeias, justamente para abrir datas, né? Para que eles possam jogar essas competições. Mas vamos começar com os jogos da sexta-feira do dia 6, começando por um resultado surpreendente, né? O UCD e Dundalk, 2-2. Esse jogo o resultado foi mais surpreendente da rodada, na minha opinião. Foi bem surpreendente, porque o CD Lanterna não ganhava de ninguém, não empatava não ganhou com ninguém. Até hoje. Né? Exatamente, não empata, conseguiu empatar em alguns pontos só, né? Mas, e o Dundalk estava vindo num embalo, bem embalado ali, estava chegando nas primeiras posições, perdeu uma boa oportunidade, né? O Dundalk de se manter ali em cima, brigando pelo top 3 ali do campeonato, né? Realmente, acho que foi o resultado mais surpreendente dessa rodada aí. Foi surpreendente também porque o CD reagiu, né? Porque o CD saiu perdendo o jogo de 2-0. Inclusive, um dos gols foi de quem? Do Dundalk? Patrick Hoban. O maior artilheiro do Dundalk. Mais um pra lista dele. Mais um pra lista. Saiu ganhando, né? O Dundalk por 2-0, mesmo jogando fora de casa. E a UCD reagiu. Conseguiu fazer 2 gols, empatar o jogo, né? Os 2 gols do Coman Whelan. Mas também a gente tem que frisar que o Dundalk ficou com um jogador a menos ali no final do primeiro tempo, né? E os gols da UCD saíram justamente no segundo tempo. Né? Há pouco teve a vantagem numérica, né? Mais o chacoalhão que teve no intervalo. Porque senão talvez o destino, né, do jogo seria diferente, né? Mas é um ponto importante para o CD que, apesar de não ter vencido até agora, conseguiu empatar com uma equipe forte, né? Dundalk. Tudo bem que o Dundalk jogando fora de casa, mas o que a gente viu da UCD até agora, né? Sim, não, e até pelo Dundalk, como a gente falou, vinha embalado, fazendo 2-0, mesmo com um jogador a menos, por jogar contra um time que estava em último lugar, né? Que está em último lugar, né? Esses pontos aí vão fazer falta pro Dundalk lá no final, esses 2 pontos aí que deixou aqui em Dublin para a UCD, então... pro Dundalk foi decepcionante. Para a UCD não foi, foi um resultado que somou um ponto, né? Porque só vem perdendo, é a lanterna. Mas, mesmo assim, não dá para dizer que foi um bom resultado para a UCD, que é a lanterna do campeonato, né? E por mais ali que o Finn Harps também perdendo a rodada, né? Mas viu, por exemplo, ali o Shelbourne vencer, então já vi as outras equipes também se distanciar. E o UCD tá só cumprindo tabela, né? Até agora só veio a passeio no campeonato, né? Exatamente. Mas é isso aí, 2-2, resultado bom para o CD. O Dundalk, realmente, né? Isso pode fazer falta lá na frente na hora de brigar, principalmente pelas competições europeias, né? Bom,
Outro jogo da rodada foi o jogo entre Shelbourne e Sligo Rovers. E finalmente o Shelbourne ganhou o jogo dentro de casa, né? Fazia muito tempo que o Shelbourne não ganhava. Só tinha conseguido, a maioria dos pontos foram conquistados fora de casa. E o Shelbourne acabou vencendo por 2-1 o Sligo Rovers. Que também, o Sligo é um time que está brigando lá na parte de cima, né? E a gente vai falar também dos outros jogos. Na segunda-feira o Sligo também foi derrotado, né? Sim. Então deixou 6 pontos aí nesses 2 jogos, o que também lá na frente pode fazer falta, né? E o Shelbourne, ao contrário do que a gente falou da UCD, foi beneficiado na rodada, né? Porque perdeu o Finn Harps, perdeu também o Drogheda, né? Que estavam ali na parte de baixo. E o Bohemians também ali também perto, mas o Bohemians empatou na rodada, né? Mas pro Shelbourne foi uma rodada boa, porque estava ali vendo principalmente o Finn Harps, né? Se aproximar e tudo mais, então voltou a abrir pelo menos 5 pontos aí da zona de rebaixamento. Então foi uma vitória muito importante pro Shelbourne também, que também fazia tempo que não vencia, né? E pro Sligo, como tu falou, é um resultado que podia ter pelo menos tirado um empate ali, né? Até porque... Ainda mais pelo Shelbourne, vem, né? Os resultados do Shelbourne dentro de casa têm sido muito ruins, né? Exatamente. O Sligo pode ser aquela mesma história do Dundalk, aplica-se pro Sligo, né? Pode fazer falta lá na frente, se bem que, pode ser que o Sligo e o Dundalk briguem por uma vaga ali, né? Então, vamos ver o quanto isso vai fazer falta. Mas um resultado importante pro Shelbourne, como você falou, abriu 5 pontos do Finn Harps, que é o time que hoje estaria indo para os playoffs, né? Sim, nono colocado. Do nono colocado, para enfrentar o vencedor dos playoffs da segunda divisão, para ver quem fica na primeira divisão, né? E detalhe também que o Sligo Rovers menos 6 pontos, né? A gente disse porque perdeu pro Shelbourne e depois na rodada de segunda-feira a gente vai falar de novo, perdeu o outro jogo também pro Shamrock Rovers. Agora, já tem um jogo a mais, por exemplo, que o Dundalk, né? Sim. Já jogou um jogo a mais. Então, por isso que acaba sendo mais preocupante ainda pro Sligo essa derrota, né? Não tem mais que o Dundalk não, porque o Dundalk também jogou. O Dundalk também jogou, desculpa. Mas não, os quatro de cima ali todos se enfrentaram, né? Tá certo, tá certo. Bom, vamos para o Drogheda United de St. Patrick's. O St. Patrick's, mesmo jogando fora de casa, goleou o Drogheda United e se recuperou dos 4-0 que tinha levado do Derry City na rodada anterior, né? Esse resultado, assim, pode ser que tenha sido um pouco surpreendente pela elasticidade do placar, mas a gente apostava numa vitória do St. Patrick's, né? Um time muito, muito superior, né? E o Drogheda, mesmo jogando dentro de casa, a gente já viu em outros jogos também, né? Uma equipe que, juntamente ali com o Finn Harps, são as equipes pra gente vão brigar na parte de baixo, né? Até tava algumas rodadas atrás à frente também do Shelbourne, né? Agora já caiu, né? Já começou a cair, agora o Shelbourne já abriu 2 do Drogheda, e eu acho que o Drogheda, enfim, tem que abrir o olho mais com o Finn Harps, porque eu acho que vai ser o campeonato deles, né? Entre Drogheda e Finn Harps, ele vai ficar em nono. Talvez o Shelbourne se relaxar um pouco, mas... Mas eu acho que o Drogheda... Tudo bem que o Finn Harps também não tem mostrado força, né, de reação, mas o Drogheda também, se pegar os resultados do Drogheda, principalmente jogando em casa, o ano passado o que salvou o Drogheda, né, do rebaixamento, quer dizer, de ir para os playoffs, foram justamente os resultados dentro de casa. E essa temporada parece que o fator casa não está ajudando nada, né? Mas uma bela vitória do St. Patrick's, que ganhou umas posições ali, depois a gente vai ver na tabela, passando os outros concorrentes diretos. E abrindo até um pouquinho mais até pro próprio Bohemians, que é o sexto colocado, né? Já abriu um pouquinho mais também. Mas um ótimo resultado para o St. Patrick's, e o Drogheda mais uma vez decepcionou em casa. O St. Patrick's muito beneficiado também pelos resultados negativos do Sligo e também do Dundalk, né? Porque viu o Dundalk marchar contra a UCD. Então... Por esse motivo também veio conseguiu dar esse salto na tabela, né? E a gente falava antes ali, o Dundalk tem jogo acho que tem jogo a menos sim do que as outras, do que o Sligo. Tem 14, é verdade. Na segunda-feira não jogou, na segunda-feira jogou o Sligo, o St. Patrick's, é verdade. Dundalk, esqueci, da temporada passada foi terrível, Dundalk, tá certo. Bom, aí nós tivemos o jogo até aquela rodada, né, do líder Derry City contra o Bohemians, e o Derry City empatou 1-1. Foi esse jogo que eu falei que o Bohemians ia aprontar? Falou. E tirou, o Bohemians foi bem, tirou um ponto do Derry jogando em casa. O Derry até então era o líder da competição, né?
tinha, mesmo apesar de ter empatado o jogo, tinha conseguido se manter na primeira colocação até aquela rodada. Você tinha apostado no Derry, né? Uhum. E quem marcou o gol do Bohemian? O tão criticado Omosheri, né? Promise Omosheri. Surpresa. Saiu na né? frente o Bohemians, né? Então que deu uma... Talvez mudou um pouco a dinâmica do jogo, né? Não vou dizer que foi um resultado surpreendente, né? Mas pela bola que vem jogando o Bohemians e pelo que mais vem fazendo o Derry, acaba sendo um resultado decepcionante pro Derry, né? Dentro de casa. Até pelo Shamrock Rovers na rodada, porque pega um time muito fraco em casa, que era o Finn Harps, né? Então, o Derry sabia que se não vencesse, era muito grande a chance do Shamrock Rovers encostar ali, né? Até ultrapassar. E pro Bohemians foi um bom resultado, porque por mais que o Bohemians faça um campeonato de meio de tabela, que não tá ameaçado lá embaixo, mas também não consegue encostar nos 4 primeiros colocados ali, nos 5 até primeiros colocados, foi bom, porque o Bohemians faz uma temporada muito ruim, né? Muito decepcionante, né? Principalmente nesses confrontos com os times de cima. E jogou contra o atual líder nessa rodada ali e conseguiu tirar um ponto fora de casa. Resultado importante. Pode ser que esse resultado dê uma moral a mais também pro time do Bohemians, né? Mas sabe, às vezes é um resultado desse que o time precisa para embalar, né? Pra dar uma embalada. E pro Derry City realmente, né? Deixou escapar uma oportunidade. Aliás, o Derry jogou 2 jogos seguidos em casa, né? Esse jogo da rodada que foi adiantada. E decepcionou essas 2 rodadas. Então o Derry tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho porque 2 jogos, assim, deixando 4 pontos em casa, né, nesses 2 jogos que o Derry fez, pode pesar e muito numa briga pelo título. Talvez não tanto pelas competições europeias, né, vagas nas competições europeias, porque o Derry tem mais elenco do que Sligo, St. Patrick's, Dundalk. Então pode ser que nesse sentido não faça tanta falta, mas na briga pelo título com certeza vai fazer. Sim, né? sim. Mas é isso, ótimo resultado do Bohemian e decepcionante do Derry. Bom, aí o último jogo da sexta-feira foi entre Shamrock Rovers e Finn Harps. Antes da gente falar desse jogo, só lembrar... Esse jogo teve um ingrediente extra, né, fora de campo, por parte do Shamrock Rovers, porque o técnico Stephen Bradley recebeu uma oferta do Lincoln City, da 3ª divisão da Inglaterra, para ir treinar o clube. E dizia-se que a proposta do Lincoln City era de um salário anual de 150 mil pounds. Aqui ele deve ganhar algo em torno de 60, 70 mil euros por ano. Então, quer dizer, o salário dele mais que dobraria indo para a Inglaterra. E mesmo assim, ele resolveu ficar. Ele declinou a oferta do Lincoln City. Ele disse que ele é jovem, né? Tem 37 anos, 36, 37 anos, o Stephen Bradley. E ele disse que não quer sair ainda porque tem negócios pendentes ainda no Shamrock Rovers. Né? E um dos responsáveis, um dos jogadores do Shamrock Rovers que teve um papel importante para convencer ele a ficar foi o capitão Ronan Finn, juntamente com Desmond, que é que é o proprietário do Celtic e também tem 25% de Shamrock Rovers. Eles entraram num acordo, mas ao que parece o Stephen Bradley, apesar de ter rejeitado a oferta, não recebeu aumento salarial, o que é incomum, né? Mas uma notícia boa para o Shamrock Rovers. Os torcedores estavam até chorando nas redes sociais, porque nós vamos perder o Gaffer, né? Que aqui eles chamam o técnico de Gaffer. Enfim, mas foi teve esse ingrediente fora de campo. Stephen Bradley ficou e ganhou de presente uma vitória do Shamrock Rovers por 3-1 sobre o Finn Harps. Uma vitória nada surpreendente, né? Até bem esperada. Contra um time também que está brigando na parte de baixo, né? O Shamrock Rovers é muito mais time que o Finn Harps. A gente não tinha dúvidas que pudesse ter vitória, mas a liga é surpreendente, então daqui a pouco o Finn Harps podia arrancar pelo menos um empate, né, com o Shamrock Rovers. Mas foi uma rodada muito boa para o Shamrock Rovers, porque viu o Derry empatar, né? E viu ali a oportunidade de um jogo em casa, teoricamente mais fácil, né? De chegar na primeira posição, encostar ali no Derry City. E mais com esse fator, né? Motivacional, vamos dizer assim, do Stephen Bradley ficando na equipe, né? O jogo em si não teve muita graça, assim, pro Finn Harps, porque com 28 minutos já tá 3-0 pro Shamrock Rovers, né? O Finn Harps foi lá e descontou no final do primeiro tempo.
E o segundo tempo, também eu tava chovendo aqui na sexta-feira passada, o clima não tava muito legal, então os jogadores do Shamrock Rovers até deram aqui uma desacelerada, mais aproveitaram ali e tal, porque o placar tava garantido. Time do Finn Harps, como você disse, na parte de baixo, e aquele time que parece João Bobo ali, né? Não tem força pra nada, ele fica ali, faz um golzinho e tal, quando muito empata, e vai brigar realmente com os times da parte de baixo, né? Pra ver qual colocação ele termina, né? O bom pro Finn Harps na rodada foi que o Drogheda perdeu, né? Foi ruim porque o Shelbourne venceu, deu abriu 5 pontos aí, mas viu o Drogheda perder também, então ficou a 3, tá? Quanto a isso, ainda tem esse campeonato à parte aí pra fazer o Finn Harps, né? Então, mas aí o Finn Harps vai ter que tirar pontos dessa equipe, não vai poder perder pontos para eles, independente de jogar dentro ou fora de casa, né? Bom, esses jogos foram os jogos da rodada que aconteceu na última sexta-feira. E aí na segunda agora, dia 9, nós tivemos 2 confrontos. O primeiro entre Derry City e St. Patrick's, que terminou em 0-0. Apesar do Derry, né, a gente comentou que deixou 4 pontos para trás e empatou esse jogo com St. Patrick's. 2 rodadas atrás tinha vindo até Dublin enfrentar o St. Patrick's e tinha goleado por 4-0, né? E agora empatou em casa e foi justamente o jogo que fez com que o Derry perdesse a primeira colocação. Sim, e eu vi só os highlights desse jogo do Derry com o St. Patrick's, que não teve muita coisa assim, de interessante no jogo. Então, eu acho que até foi um confronto assim, mais complicado que o Derry teve, juntamente, obviamente, com o confronto que vai ter com o Shamrock Rovers, né? E para o St. Patrick's foi um jogo importante para conseguir esse ponto, né? Até porque veio de uma vitória muito elástica, né, como a gente falou, né, contra o Drogheda. Então acho que foi importante mais para o St. Patrick's, né, para somar mais um ponto, se manter lá em cima. Mas para o Derry, decepcionante muito não pelo adversário, né, porque era um jogo duro. Difícil, né? Difícil. Agora é decepcionante porque já tinha empatado o jogo anterior em casa, né, com o Bohemians. E empatar de novo em casa, de 6 pontos, fez 2 em casa. E viu o Shamrock Rovers fazer 6 de 6. Então... perdeu uma boa oportunidade. E uma curiosidade, assim, até abrir aqui agora as estatísticas do jogo, a gente vê chutes no gol, 0. Exatamente. Nenhum dos dois times acertou o gol, né? Então, não é nem aquele chute que o goleiro vai lá e defende nada, não acertaram, sabe? Foi um jogo tecnicamente horrível, muito ruim, mas pelo nível das equipes, tu esperava um jogo um pouco melhor, né? Foi um jogo, aparentemente, assim, eu também acompanho os highlights, mas foi difícil até para os caras montarem os highlights, né? Foi um jogo mais truncado, né? O que combinou, né, com o Derry City perdendo a liderança da competição, igual a gente vai ver daqui a pouquinho. E quiçá o campeonato. E quiçá o campeonato. Mas calma, não vamos dar chilique ainda não. Essa liga é gigante, ela é gigante, mas é gigante e imprevisível. Bom, aí na segunda-feira nós tivemos outro jogo que foi entre Shamrock Rovers e Sligo Rovers. E o Shamrock Rovers ganhou de 3-1. Fato curioso desse jogo, eu vi depois o pessoal compartilhando na internet, esse jogo teve uma série de quebra de recordes. Porque os 3 gols do Shamrock Rovers foram anotados por Graham Burke, e dentro de um período de 15 minutos, ali no segundo tempo, começou aos 9 minutos do segundo tempo ele fez um, aí depois aos 11 fez o segundo, e aí depois, ele começou aos 24 e ele fez o terceiro. Então foi a primeira vez na história que um jogador do Shamrock Rovers fez um gol, fez 3 gols saindo do banco de reservas. Primeira vez na história que um jogador do Shamrock Rovers fez 3 gols em 15 minutos. E primeira vez na história... E eu esqueci qual que é a outra parte da primeira vez na história. Que alguém tá falando sobre isso. Que alguém tá falando sobre isso, é a primeira vez mesmo. Foi a primeira vez, né, que um jogador... um jogador que entra no decorrer do jogo e ao mesmo tempo que entra no segundo tempo. Não só no jogo, porque se tivesse sido substituído no primeiro tempo e depois jogar, não. Foi uma série de quebra de recordes. E... O primeiro tempo foi feio do jogo. Também estava chovendo, o clima aqui na Irlanda não ajudou muito também. Mas o jogo foi muito feio. Mas aí o Graham Burke, é aquilo que a gente fala, da força do banco, né? O Graham Burke até o ano passado era um jogador titular absoluto, a gente poderia dizer. Hoje, ele fica ali naquele rodízio que o Shamrock Rovers pode criar. E em 15 minutos em campo,
ele fez os gols que decidiram a vitória do Shamrock Rovers, né? Sim, o clássico dos Rovers, né? Contra o Clássico Sligo. dos Rovers. E uma vitória muito importante, até pelo fato como a gente falou já anteriormente, do Derry ter empatado seus 2 jogos, né? E uma vitória para o Shamrock Rovers que assumiu a liderança. Para o Sligo, um jogo... podia ter arrancado um pontinho ali também, né? Também porque o Sligo vem tropeçando bastante dentro do campeonato, né? Mas a gente, mesmo o Sligo Rovers sendo aquela equipe que a gente já fala que é uma equipe chata de se enfrentar e tudo mais, tá na parte de cima, mas também não faz um campeonato tão regular como fez ano passado, né? E também, juntamente com isso que tu falou da questão do elenco, a gente vê mesmo o Shamrock Rovers enfrentando o Sligo, que é uma equipe que está ali entre os 4 primeiros, a gente vê a diferença técnica do grupo do Shamrock Rovers. Questão de elenco. Por exemplo, para o Sligo, para o St. Patrick's, acho que hoje só está se igualando mesmo com o Derry, né? Que é o que a gente vai ver na próxima rodada esse confronto. Inclusive aqui, só para dar uma noção de elenco, o time do Shamrock Rovers começou com Alan Manos, Sean Hoare, Roberto Lopes, Barry Cotter, Dylan Watts, Aaron Green entrou no segundo tempo, perdão, Sean Kavanagh, o Gary O'Neill, Trouxe no tempo, não, o Gary O'Neill saiu, o Jack Byrne e a gente está esquecendo alguém, Rich Towell e Rory Gaffney. O Chris McCann começou também esse jogo, acho que foi isso, 11. E aí a gente pega os jogadores que entraram no segundo tempo. Não, isso que não teve também o Daniel Mandrew, não jogou, né? Não, o Daniel Mandrew, ele tinha sido poupado, né? Ele foi poupado ou ele estava suspenso, eu não lembro agora. Mas a gente pega o time do Shamrock Rovers, vai pro banco de reservas, por exemplo, o Sean Gannon. O Sean Gannon era o lateral direito a temporada inteira passada. Ronan Finn, que também ele às vezes revezava com o Sean Gannon, às vezes ele jogava no meio. O Graham Burke, que começou no banco. Aí tinha o Andrew Lyons começou. O Aaron Green, que substituiu ele, também era do time titular no passado. Então, então a gente vê que a força do banco do Shamrock Rovers faz uma diferença muito grande hoje. Acho que, de quando eu comecei a acompanhar a liga, é a primeira vez que tem um conjunto de time tão forte, assim, que eles... o Dundalk já teve times fortes, em algumas temporadas, assim, por 3, 4 temporadas, times fortes, com um elenco bom, mas na hora de reposição talvez tinha ali 3, 4 no máximo, que se você trocasse, mantivesse o nível. O Shamrock Rovers não, pelo contrário. Os 11 que começam e os outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caras, se a gente não contar o goleiro, 8, tirando ali que a gente teve esse jogo, o Kieran Cruz, que era da base, justamente que o Mandro não foi nem pro jogo, a gente está falando de um time que tem 8 caras ali que até a temporada passada, se não eram titulares, entravam constantemente e deram conta do recado. Então, realmente essa força do elenco faz muita diferença. E o Sligo Rovers, que o ano passado a gente já viu o time dando uma caída, né, quando perdeu o Figueira. Não, Figueira. O King. Não, o meio-campista lá, esqueci o nome dele. Que acabou indo para Inglaterra no meio do ano. Esqueci o nome dele. Que já tinha dado uma caída quando perdeu um jogador. Esse ano até que manteve a base, mas não consegue competir com o Shamrock Rovers justamente pela falta de um conjunto melhor, né? Sim. E a gente vê ali, ano passado a gente fala isso era a mesma coisa. O St. Patrick's ano passado ali tinha um bom time, mas tinha um ou dois reservas para trocar, né? O Derry City esse ano também a gente vê que tem ali 2, 3 do banco que dá para trocar, mas é diferente a questão da qualidade do grupo inteiro, né? Quando tu for ver, por exemplo, comparar banco por banco do Shamrock Rovers com as outras equipes, por exemplo. E realmente isso pesou. Estou procurando aqui a escalação do Shamrock Rovers do jogo passado, só pra gente passar certinho quem começou, quem não... Só pra gente ver essa força, né, do elenco. Bom, o Shamrock Rovers começou com Alan Manos, Lopes, Cotter e o Sean Hoare. O que desses daqui, o Cotter chegou depois do meio do ano, mas assumiu a lateral esquerda. Aí começou com Neil Ferrugia,
Sean Kavanagh, Gary O'Neill, Dylan Watts, Aaron Green, Eman Cook, que é o garoto da base, e o Jack Byrne. Aí no banco foi Sean Gannon, Ronan Finn, Graham Burke, Richie Towell, Rory Gaffney, Lyons, ele começou no banco, McCann e o Keenan Cruz, que é da base. Então a gente vê assim, o pessoal da reserva hoje do Shamrock Rovers podia muito facilmente jogar no time titular também. Em qualquer outro time seriam titulares, né? Seriam titulares. Qualquer outro time da liga. Então, realmente essa força do elenco. Bom, então esses foram os resultados, né, da última rodada e da rodada que foi adiantada. Vamos aproveitar então passar para a classificação, né? Até porque a gente teve algumas mudanças nas colocações, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A gente vai dar uma olhadinha agora. Bom, depois de 15... lembrando que Shamrock Rovers, Derry City, St. Patrick's e Sligo Rovers, eles têm um jogo a mais na competição, 15 jogos, justamente por causa dessa rodada adiantada. Então vamos falar a tabela contando que cada time tem 15 jogos ou 14 jogos. Bom, o Shamrock Rovers tomou a posição do Derry City, né, e assumiu a primeira colocação com 33 pontos. Seguido pelo Derry, que caiu para segundo lugar, mas está colado, 32 pontos. E isso pode mudar na próxima rodada, a gente já vai explicar. E tem menos derrotas, né? O Derry perdeu um jogo só. Perdeu um jogo só. O St. Patrick's em terceiro com 24. Dundalk em quarto com 22, só que com um jogo a menos que o St. Patrick's e um jogo a menos do que o Sligo, que está em quinto com 20 pontos. Em sexto nós temos o Bohemians com 19. Em sétimo, o Shelbourne com 15. Em oitavo, o Drogheda United com 13. Em nono, o Finn Harps com 10. E em último, o CD, que ainda não venceu, só empatou 5 jogos, tem 5 pontos. Então a gente viu essa troca de primeira posição entre Shamrock Rovers e Derry City. O Dundalk, que apesar de não ter jogado na rodada, se deu bem, né? Sim. Porque ele ficou 2 pontos atrás do St. Patrick's, que já tem um jogo a mais. E 2 pontos à frente do Sligo, que também tem um jogo a mais, né? E na parte de baixo, como você tinha comentado antes, a gente viu o Shelbourne chegando a 15 pontos, abrindo 5 do Finn Harps, que está em nono com 10 pontos. E o Drogheda agora vê o Finn Harps no retrovisor, né? Aliás, os números deles são muito iguais, cara. Porque, o Finn Harps tem 10 pontos. Vamos dizer que o Finn Harps ganha a próxima rodada. Se o Drogheda perder, o Finn Harps passa. Já passa, porque igual em pontos, o saldo de gols dos dois é menos 12 hoje. Então qualquer vitória por um gol levaria para menos 11. Sim. E o Drogheda perdendo por qualquer, mesmo que seja por um gol, enfim, ficaria com menos 13. E o Finn Harps passaria no critério de desempate, que é o saldo de gols. Então, o Drogheda tem que ficar ligado. Tá se formando um bom triangular ali, né? Na parte de baixo, aí, né? pra brigar na parte de baixo. Tá ficando meio que assim, 2 na parte de cima pelo título, 3 ali na parte de baixo, né? Bom, mas a gente não... Vamos ver o que acontece com o Shelbourne. Vamos ver se o Bohemians não vai cair, às vezes não vai encostar. Então tá bem disputado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né? Agora a gente tem rodada nessa sexta-feira, no sábado também, e também nós teremos, acho que na outra segunda, um jogo, né? Que vai ser na quinta, na outra, se não me engano. A gente já vai ver aqui. Vamos só abrir os jogos, vamos passar por eles. Bom, os jogos serão na sexta-feira, 4 jogos e um jogo no sábado. Começar pelo Shelbourne recebendo o Drogheda United. Jogo bom, né? A parte de baixo. Eu acho que o Shelbourne engata a segunda vitória seguida. Você acha? Ganha, eu também acho que ganha. Quanto você acha que ganha? Acho que vai ser 2-0. 2-0. Falamos juntos. 2-0. Então vai ser isso. Bom, aí depois o Dundalk recebe o Bohemians. Eu acho que o Dundalk ganha. Eu também acho que vai ganhar dessa vez. Dessa vez o Bohemians não vai aprontar, não. Acho que vai dar 1-0. Eu pensei em falar 1-0 mesmo. Gol de quem será? Do Dundalk? Quem que você acha, né? Quem que é o... Gol contra do Omoché. Vai ajudar na defesa, faz contra. Nossa, você já imaginou? Vai, velho. Aposta, só se você abrir no site de aposta e fazer isso, porque, pô... Aí a gente tem um outro jogão na sexta-feira que pode decidir a troca, né, de lugares na primeira posição, que é entre Shamrock Rovers e Derry City. E aí, Gustavo? Eu acho que o Shamrock Rovers ganha. Eu acho que dá Shamrock Rovers. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas eu acho que o Shamrock Rovers está num momento melhor. O Derry tem que se recuperar, porque 2 jogos seguidos já sem vencer, mas eu acho que o Shamrock Rovers leva essa aí. Eu acho que ganha pelo seguinte fato. Teremos bastantes brasileiros, né, no jogo. Uns torcedores da torcida organizada do Shamrock Rovers
criou uma ação para atrair brasileiros, né, para o jogo e vai ter inclusive dizem, né, que vai ter um food truck com comida brasileira e uma banda lá de samba, enfim, um samba, enfim. E um grupo em torno de 30 torcedores aqui brasileiros vão assistir o jogo do Shamrock Rovers. Então, por conta desse suporte extra, os brasileiros vão mostrar, né, como que se torce, o Shamrock Rovers vai... Ou vai ajudar o time, vai empurrar, os caras no campo vão ficar assim, o que tá acontecendo aqui? Que é isso? Mas enfim, eu acho que o Shamrock Rovers ganha por 1-0. Eu também acho que vai ser 1-0. O gol do Shamrock Rovers vai ser do Pico Lopes, Roberto Lopes, aos 48,5 do segundo tempo. Nossa. Tomara. Já imaginou? Bom, aí ainda na sexta, nós temos um outro jogo muito importante na parte de baixo, né? O Finn Harps recebe a UCD. E aí? Eu acho que o Finn Harps ganha, e é interessante a gente ver, né, que a gente estava falando agora há pouco. O Droda pega os Shelbourne fora. Se o Shelbourne ganhar e o Finn Harps vencer também, o Droda entra na zona de rebaixamento, né? Entra nas playoffs. E eu acho que tá encaminhado para isso, né? Eu acho que o Finn Harps ganha da UCD. Eu também acho que ganha. Vai ser 1-0 com gol chorado, que a bola não vai nem pro fundo da rede. Assim, sai feio, gol do vento, né? Gol do vento, Aí no sábado, o último jogo da rodada, que será entre Sligo Rovers e St. Patrick's. Um jogo também na parte de cima que o Sligo tem que vencer a qualquer custo, né? Eu acho que, cara, o Sligo ganha. Acho que ganha 1-0. Eu acho que esse jogo vai dar um empate, 2-2. Não sei. Não tô com fé no Sligo. E o St. Patrick's também parece que nos últimos dias, apesar de ter empatado com o Derby City, né, 0-0 fora de casa, mas tomou 4-0 do Derby em casa, né? Então esses serão os jogos da próxima rodada, que acontecerá na sexta e no sábado. Aí na quinta-feira, dia 19, nós teremos outro jogo adiantado, que será entre UCD e Shamrock Rovers. O Shamrock Rovers, se ganhar do Derry, tem uma baita oportunidade, né, pra disparar. Vai abrir 4 e depois ainda... Exatamente. Pega o CD, então... E aí, que aconteceu? Não, vai ser 6-0. 6-0? 6-0 pro Shamrock Rovers. Eu vou jogar 6-1, vai. 6-1, dá um golzinho pra UCD. Bom, vamos ver o que vai acontecer. É rodada interessante na parte de baixo, com os confrontos, né, de Shelbourne contra Drogheda, Finn Harps e UCD. E ali na parte de cima nós temos Shamrock Rovers e Derry City, que é o jogo da rodada, sem dúvida. E também aí no sábado nós teremos Sligo e St. Patrick's. Então, jogos bons, né, da rodada. Exatamente. E aí eu acho que é isso daí então, né? A gente fecha, né? A gente tem não sei se a gente pode falar no próximo, se não ficou muito longo, ou se não a gente pode ver agora, dar uma passada rapidinho só ver como é que tá a tabela da segunda divisão. A gente pode ver sim, tabela na segunda divisão, apesar que a gente nunca falou nada, né? Não, só pra ver como é que tá pro Longford, nosso Longford. Longford. Bom, vamos lá, tabela da segunda divisão, o Cork City tá em primeiro, tá com 35 pontos, seguido pelo Galway United com 32, o Waterford em terceiro com 23. Uma boa vantagem, né? Uma boa vantagem. O nosso Longford está em quarto com 21 pontos. O Treat United tem 16. O Wexford, que geralmente é o saco de pancada, né? Tá em sexto com 15. O Bray Wanderers, que juntou, né, com... Waterby, né? Não, esqueci o nome. Não é o Waterby que eles juntaram? Cambitili. Errei por 2. Tá em sétimo com 12, seguido pelo Cove, que tem 8, e em último, Athlone Town com apenas 2 pontos. Se terminasse hoje a segunda divisão, Cork City subiria direto, e a gente teria nos playoffs Galway United contra o Treaty United e o Waterford contra o nosso Longford Town. Então, acho que o mais decepcionante aqui é o Waterford, né? Em terceiro, na segunda divisão. Mas o Galway, por exemplo, já vem há alguns anos aí batendo na trave para subir, né? O ano passado perdeu para o CD e no ano anterior perdeu para o Longford Town. É interessante. Vamos ver, a gente vai passando sempre que possível a tabela da segunda divisão só para atualizá-los. Que se a primeira divisão já é difícil de acompanhar, aqui a segunda então, né? É bem complicado. Bom, pessoal, é isso, né? Você tem alguma coisa? É isso aí. Então tá. Então, pessoal, antes da gente encerrar, recadinhos básicos novamente. Você quer falar dessa vez, os recados básicos? Pode falar. Você está vendo a gente aqui no YouTube, vai lá no Spotify também, clica lá no botão seguir no Spotify, né, que é bem importante também para o nosso engajamento. Está no Spotify, vai no YouTube,
Lá está o conteúdo também desse podcast em vídeo. Clica lá para curtir, para comentar, né? Para se inscrever no canal. Tem outros vídeos lá também, fora o vídeo do podcast, né? E também vai lá no nosso Instagram, que é o Futebol na Irlanda, né? Lá também a gente posta algumas coisas por lá também, para deixar a galera ligada sempre que tem um episódio novo. É isso aí, mandou bem. Não precisa nem de cola, tá aprendendo. E antes da gente encerrar, qual que é o slogan do nosso programa? O melhor e maior podcast sobre futebol irlandês voltado ao público brasileiro. E a gente tem que achar um jeito de inserir o único também. O melhor, o único e o melhor. Daqui a pouco no começo. Primeiro e único podcast do futebol irlandês voltado ao público brasileiro. É isso aí, então, pessoal. Então a gente se vê na semana que vem com mais uma edição do nosso podcast. Valeu? Valeu.